Bom dia a todos. Estamos aqui apresentando uma aula de Fundamentos da Economia. Disciplina esta ministrada pelo professor Bruno Prato, do Departamento de Engenharia de Produção, uma disciplina para o curso de Engenharia Elétrica aqui do Centro de Tecnologia da Universidade Federal do Ceará. Entretanto, alunos de diversas engenharias participam desse curso. Na aula de hoje, vamos apresentar uma das questões-chave da economia, que é a questão do ordenamento institucional. Nesse ordenamento institucional, vamos entender um pouco sobre as ideologias, o que seria uma ideologia, para que servem, quais são as principais ideologias. Essa aula é muito importante para que ela crie no aluno um mosaico de pensamentos. Não necessariamente nós devemos seguir uma ideologia corrente, não necessariamente nós devemos aceitar o status quo, criticá-lo veementemente. Então, o aluno, para que ele se posicione, o aluno, para que ele determine a sua ideologia, ele precisa de muitas leituras. Essa aula é uma aula superficial, uma aula introdutória, mas espero que sirva como uma pequena luz para que o aluno encontre um caminho, né, e inicie alguns estudos aí necessários para que ele se posicione. Não uso slides aqui, uso slides com apenas algumas ideias, porque eu sei que os alunos gostam apenas de copiar e estudar por esses slides. Vocês devem buscar livros. Na nossa bibliografia já sugeri alguns, que vocês se posicionem, né? Tem um livro sobre economia da editora Globo, que está na nossa bibliografia, é um livro de vários autores, que ele fala bastante das questões que eu relato aqui, tá certo? Existem outros livros, mas enfim. Então, inicialmente, nós teríamos que definir o que seria uma ideologia. Nós poderíamos definir uma ideologia como um conjunto de ideias coerente que serve como base para a ação política organizada, a qual pode ter a intenção de preservar, modificar ou extinguir o sistema de poder vigente. Aí nós vemos várias questões, né? Nós vimos que a ideologia é um conjunto coerente de ideias, né? Então, aquelas pessoas que seguem uma ideologia, que praticam ideologia, elas devem ter esse conjunto de ideias e segui-lo de uma forma coerente. Muitas vezes o que nós vemos, né, nos partidos políticos que existe aqui em nosso país é uma total, digamos, aleatoriedade ou um caos ideológico. Aqueles partidos eles não seguem esse conjunto coerente de ideias, defendem bandeiras e cores, mas o seu discurso é totalmente disperso, né? Então, isso, ao meu ver, é um modo, né, de fragilizar a democracia em nosso país, né? Oferecendo essa pseudo-pluralidade partidária, essa pseudo-pluralidade ideológica, quando na verdade são conveniências, são questões de poder e questões financeiras, né? Então, as ideologias, elas oferecem uma explicação da ordem vigente. Essa explicação da ordem vigente seria uma espécie de visão de mundo, né? Cada ideologia vê o mundo como ele é de um prisma diferente. Então, aquelas pessoas do pensamento de direita, pensamento de esquerda, elas vão olhar para o mundo com base nesse conjunto de ideias coerentes e fazer a sua leitura, né? Isso é muito importante, porque você pode ver que dependendo da ideologia que você acredita, ou que você segue, você pode ter uma leitura do mundo completamente diferente, né? Então, por exemplo, aquelas pessoas que são de direita dizem que nos últimos séculos, nas últimas décadas, etc., né, a pobreza no mundo foi reduzida porque as pessoas adquiriram maior liberdade. Liberdade esta que não existia nos estados absolutistas e autoritários, né? Em contrapartida, uma pessoa que é de esquerda, ela vai dizer que a redução da pobreza que aconteceu nas últimas décadas, né, foi devida aos estados, né, salvaguardarem os interesses das pessoas em detrimento das grandes corporações, né? Então você pode ver que, seja de um lado, seja de outro, as conjuntos de ideias
dão explicações diferentes para o mesmo fato, né? Aí, pensando dialeticamente, não existiria uma verdade absoluta. Dialeticamente falando, a verdade estaria no segmento que une esses dois polos, né? Não sabemos se está no ponto médio, se está mais próximo da direita ou mais próximo da esquerda, né? Em ciências sociais, como nós vamos falar, e até já está grifado aí, tudo é experimentação, né? As ideologias também oferecem a oportunidade de desenvolver um modelo de futuro. Geralmente, não se acata o status quo, se critica essa visão de mundo, essa ordem vigente, e as ideologias oferecem modelos para que essa sociedade atual, sociedade corrente, ela migre para uma sociedade melhor, que tenha maior qualidade de vida para as pessoas, maior liberdade, maior justiça distributiva, dependendo aí dos interesses da ideologia em si, né? Então, as ideologias elas também explicam como uma mudança política pode ser realizada, né? Isso é muito importante, né? Porque aí vem uma questão basilar, a questão inerente ao poder, né? Para alguns, o poder é necessário, a questão de ordenamento, de hierarquia, né? De cumprimento de regras, e para outros o poder ele é, digamos, ele é coercivo, né? Mas a tomada de decisão, né? O modo como as mudanças são feitas está relacionado à esfera política, né? Então, a política ela transforma a sociedade, a política tenta conciliar os interesses dos diversos atores que estão envolvidos nos processos de decisão nas sociedades e tenta fazer essas mudanças, né? Então, as ideologias elas explicam como é que uma política pode ser realizada, né? E isso é algo que eu até já grifei aqui no meu texto, né? Assim, não existe uma resposta certa. Tipo assim, vamos implementar uma determinada política para atingir uma determinada finalidade, mas o que pode acontecer muitas vezes é o oposto. Não se sabe. Nas ciências sociais, A mais B não é igual a C, né? Tudo está relacionado com experimentação, né? Então, a grosso modo, nós podemos verificar duas inclinações ideológicas. Eu gostaria que vocês vissem que em sala de aula não havia copiado corretamente essas características. Eu quero que vocês tomem nota aí direitinho. Por isso que eu fiz questão de grifar aí, né? Então, pensamento de esquerda seria a inclinação ideológica caracterizada pela simpatia por princípios como igualdade, fraternidade e progresso. Então, uma pessoa que é de esquerda, entre aspas, ela está mais preocupada, ou deveria estar, não sei, pela redução da desigualdade entre as pessoas, né? Tem uma sociedade em que o comportamento médio fosse superior, expresso de que todos estivessem mais próximos desse comportamento médio e que houvesse a questão da fraternidade, que é as pessoas ajudarem mutuamente, né, uns aos outros, né, as pessoas terem compaixão, as pessoas, por exemplo, para pagarem impostos, mesmo que aquele imposto não seja necessariamente revertido para si, mas pensando no bem de outras pessoas. Por exemplo, uma pessoa mais velha, né, seus filhos já estudaram. Uma pessoa mais velha que tem a sua casa própria, está bem estabelecida. Ela pode pensar, para que eu vou pagar impostos se meus filhos não vão estudar na escola pública? Para que eu vou pagar impostos? Eu não recebo nenhuma pensão do governo agora, por exemplo, né? Então, isso seria uma falta de solidariedade, né? A pessoa que tem esse ideal de fraternidade, ela paga esses impostos para ajudar a criança carente que estuda na escola, ou aquela pessoa que tem um filho em idade escolar, para ajudar aquela viúva que está vivendo de uma pensão, etc., né? E o progresso seria a evolução contínua aí dessa sociedade, né? Embora esse termo progressista, muitas vezes, ele possa não ser visto aí com bons olhos, né?
A direita, em linhas gerais, poderia ser vista como a inclinação ideológica caracterizada pela simpatia por princípios como autoridade, ordem, hierarquia e dever, né? Então, é, a questão é, da direita, né, pode ser vista com aquela questão do conservadorismo, de certa forma. A pessoa que é conservadora, ela, ela exige essa questão da hierarquia, exige essa questão do poder, né, e do dever, né? Então você percebe que é, existe aquele paradigma de que o pensamento de direita ele está relacionado ao conservadorismo, ao fundamentalismo religioso, à valorização da meritocracia, né? A valorização é, do dinheiro, do poder, né? E não necessariamente, né? Isso é verdade, né? A questão do próprio pensamento liberal, que muitas pessoas veem como pensamento de direita, outras podem até vê-lo como pensamento de esquerda. O pensamento liberal, ele basicamente ele valoriza muito a liberdade individual dos indivíduos, né? Então, essa conceituação aqui da direita, que eu extraí aqui de um livro, né? Ela está mais no sentido assim de uma direita bem extrema, né? Então, um ponto de vista do espectro linear, nós poderíamos ter o comunismo mais à esquerda, seguido do socialismo, o liberalismo numa espécie de centro, o conservadorismo mais à direita e o fascismo na direita extrema, né? Isso pode ser visto tanto como um espectro linear como com um espectro de ferradura, né? Então nós vemos que o liberalismo, de certa forma, é como se fosse uma posição mais central. Vamos falar rapidamente aqui do liberalismo, lembrando que existem várias ideologias, ideologias mais modernas, ideologias mais tradicionais. Tem um livro que eu recomendo a leitura, que seria Ideologias Políticas, do Liberalismo ao Fascismo, de Andrew Haywood, da editora Ática, é um livro muito interessante, tá certo? Nesse livro ele discorre sobre essas ideologias tradicionais. Existe um volume 2 que vai apresentar as ideologias modernas, o multiculturalismo, o ambientalismo, o feminismo, certo? Mas nós vamos falar aqui basicamente de liberalismo e socialismo, que são as ideologias políticas talvez mais proeminentes e que têm uma forte ligação aí com a economia, sem sombra de dúvidas, né? Então o liberalismo seria o compromisso com o indivíduo e o desejo de construir uma sociedade em que as pessoas possam se realizar e satisfazer seus interesses pessoais. Então é a questão da liberdade, da transcendência pessoal, tá certo? As pessoas têm os seus sonhos, elas têm o direito de atingir esses sonhos. As ideias do liberalismo são, primeira, os seres humanos são racionais. Por serem racionais, eles vão fazer sempre o que é melhor para si. Por serem racionais, eles vão ser egoístas. E esse egoísmo individual, o indivíduo fazer o que é melhor para ele mesmo, vai levá-lo a desenvolver atividades que sejam melhor para si. Entretanto, consequências dessas atividades dele serão melhores para a sociedade como um todo. Aquele exemplo que nós sempre apresentamos em sala de aula do padeiro que acorda 4 da manhã para fazer o pão, porque ele é egoísta e quer ganhar dinheiro, mas isso é bom para a sociedade como um todo, que as pessoas não vão ter que acordar às 4 da manhã para fazer o pão, vão comprar o pão dele, né? Então o egoísmo do padeiro é bom para ele, que ganha dinheiro, e bom para os demais, que tem um pão quentinho todas as manhãs, né? Os princípios básicos do liberalismo são constitucionalismo, tá certo? Que consiste, né, no conjunto de regras, né? A Constituição, um conjunto de regras, um conjunto de leis que se destinam a organizar a sociedade, evitando assim
a anarquia, né? Ou a desorganização, o caos, né? E outro princípio seria o consentimento, né? As pessoas têm que consentir, elas não podem ser inflexíveis, totalitárias, tá certo? Elas devem aquecer, né? Então, o constitucionalismo e o consentimento, eles têm duas finalidades, né? Proteger a sociedade de um Estado tirano. Então, se houver uma Constituição, se houver o consentimento das pessoas, não haverá o perigo de um Estado coercivo e enérgico, né, tolher as pessoas da sua liberdade individual. Os principais valores do liberalismo são indivíduo, como o mais importante, a pessoa tem a sua subjetividade, a pessoa tem os seus sonhos, os seus anseios, os seus direitos, o seu mérito. Segundo, liberdade. As pessoas devem ser livres para fazer aquilo que é melhor para si. 3. A razão, né? O liberalismo ele tem esses valores iluministas, né? De valorizar a razão, as ideias das pessoas, para que elas externem os seus pensamentos, as suas ideias, sejam racionais, né? Façam o que é melhor para si. Quarto princípio, a justiça, né? Então, o liberal ele acredita muito na justiça, ele não tolera a injustiça, ele não tolera que o indivíduo seja esmagado ou massacrado. Ele tem um ideal bem nobre que é o da justiça. E o quinto e o último, né, seria a tolerância, né? A tolerância é você perdoar o outro, é você consentir, aquecer. Não é uma questão rígida, inflexível, totalitária, déspota, digamos assim, né? Então, esses são os principais valores. E os liberais eles têm uma crença na meritocracia, a crença no mérito. Se você fez por merecer, se você fez por onde, você tem o direito de usufruir disso. Então, de certa forma, isso é um pouco antagônico com o conceito de igualdade, de fraternidade de algumas correntes aí de esquerda, em que elas querem minimizar a distância entre as pessoas. Então, se você tem mérito, se você fez por onde, você tem o direito de ter melhores condições do que outras pessoas, por exemplo, né? Então, nós temos aqui, apresentamos a classificação do liberalismo. Acabei nem passando de slide, até por não segui-los, né? Nós temos o liberalismo clássico, aquele idealizado por Adam Smith e seus contemporâneos, Jean-Baptiste Say, John Stuart Mill, entre outros, né? O Estado mínimo, o Estado deve se ater a questões inerentes às responsabilidades, suas responsabilidades e deixar o mercado organizar as interações sociais, né? Isso poderia ser até factível na época lá do Adam Smith, né? Mas nos dias atuais eu creio que isso seja um pouco utópico. Outra classificação do liberalismo seria o liberalismo moderno, ou seja, de certa forma o keynesianismo. O Estado pode ajudar as pessoas a se ajudarem, né? O Estado pode melhorar o funcionamento da economia. O mercado sozinho ele não pode responder satisfatoriamente aquelas três questões fundamentais da economia, que consistem basicamente no que produzir, para quem produzir e em que quantidade produzir, né? Então, o Estado pode ajudar nesse sentido. Veja bem que o liberalismo moderno ele acredita na economia de mercado, mas acha que o Estado pode ajudar essa economia de mercado. E nós temos o neoliberalismo, também conhecido como fundamentalismo de mercado ou nova direita liberal, que nessa nossa sociedade mais complexa seria a extensão do liberalismo clássico a essa nossa sociedade de competitividade em nível global, de grandes corporações. Então ela quer um Estado mínimo, redução dos serviços públicos, delegar, digamos, ao mercado a responsabilidade de organizar as atividades econômicas, tá certo?
Então, como exercício, você pode procurar na internet algo sobre o liberalismo clássico, sobre o neoliberalismo e sobre o liberalismo moderado, né? Como exercício, eu quero que você procure na internet o que aconteceu com o coeficiente de Gini na Inglaterra e nos Estados Unidos, nos governos de Margaret Thatcher e Ronald Reagan, né? Então, se você compor os indicadores macroeconômicos, vai ver que a Inglaterra e os Estados Unidos passaram por um crescimento. No entanto, a desigualdade entre as pessoas aumentou substancialmente. Existe um trade-off, pessoal. Existe um trade-off. Então, tudo tem um preço, né? Quando se faz algo, está se abdicando de uma outra variável. O que é o melhor? O que é bom? O que é ruim? Se posicionar nessa superfície de trade-off é que os tomadores de decisão nas esferas pública e privada sempre vão ter que fazer. Características do liberalismo: a democracia, o governo do povo. Certo? Então, o povo tem o direito de ser livre e escolher livremente, se ele desejar e fazer essa escolha, né? Quem são os seus representantes. O liberalismo, ele aquece com as leis, né? Um conjunto de regras públicas garantidas pelo Estado para manter a boa organização social. Terceiro, né? O governo seria um mecanismo para a tomada de decisões baseado em 3 esferas: o legislativo, o executivo e o judiciário, que nós conhecemos muito bem aqui do nosso país. Então nós vemos que nós temos muitas características de um Estado liberal. Quarta característica, ele é acreditar que o Estado é uma associação que detém o poder e, de certa forma, ele é um instrumento de coerção, porque ele inibe as pessoas, ele conduz a sociedade, ele tolhe as pessoas da sua liberdade plena, tá certo? Então seria algo a ser evitado ou minimizado, esse Estado, né? E quinto, o contrato social, que seria o acordo entre os indivíduos a fim de evitar o caos e a desordem, né? Está intrinsecamente relacionado com a questão das leis e da constitucionalidade, tá bom? Então, vamos falar agora sobre uma outra corrente, que seria o socialismo, que poderia ser definido como um sistema estabelecido pela oposição ao capitalismo e pela tentativa de oferecer às pessoas uma alternativa de vida mais digna e uma sociedade mais humana, tá certo? Então, para essa corrente de pensadores, né, a meritocracia em seu nível extremo, ela é muito nociva, porque aquelas pessoas que já têm melhores condições ou já tinham, conseguem prosperar cada vez mais, deixando a grande parte da população à margem, né? Então é um sistema muito vil, muito cruel. Os capitalistas, para aqueles que acreditam nessa tese, se apropriam da mais-valia, que seria o excedente que não é repartido. Os capitalistas detêm os fatores de produção, terra, capital, trabalho e a organização, e colocam o proletariado para trabalhar para eles. Aqueles que produzem mais do que o seu salário, ou seja, que têm uma produtividade satisfatória, continuam nos seus empregos. A diferença entre produtividade e salário é o excedente. O capitalista se apropria desse excedente. Aqueles que produzem menos, né, do que o seu salário, não têm uma produtividade satisfatória, serão demitidos, né? Então essa seria a lógica. As pessoas, algumas criticam, algumas defendem essa tese. As ideias do socialismo: os seres humanos como seres sociais, unidos por sua humanidade, né? Então, não é questão apenas do individualismo, né, de eu fazer o que é melhor para mim mesmo, mas de como eu me insiro na sociedade como um todo, porque na verdade somos um grande quebra-cabeças, né, um grande mosaico. Cada pecinha é única, mas ela forma o todo, né? Então nós não podemos dissociar o indivíduo do todo.
somos seres humanos unidos como a sociedade, né? Segunda ideia do socialismo seria a identidade do indivíduo, né? Ela seria moldada pela interação social e pela participação em grupos e entidades coletivas. Enquanto, por exemplo, no liberalismo ele valoriza o individualismo, eh, ele valoriza, digamos, a razão, a liberdade individual. Já o socialismo ele acha que as pessoas vão encontrar essa subjetividade, essa própria individualidade na interação coletiva. Então, nós temos que interagir com os outros, temos que ter grupos de trabalho, reuniões, grupos sociais, entidades coletivas nos quais nós vamos interagir uns com os outros, nos descobrir essa nossa individualidade, né? E nos encontrar nesse mosaico chamado sociedade, né? O terceiro aspecto seria a preferência pela cooperação em detrimento da competição. Então, a questão da meritocracia é você fazer o melhor. Não necessariamente esse seria o objetivo de um socialista, né? Na verdade, seria ajudar uns aos outros, né? Nós não seríamos tão bons quanto se nós estivéssemos competindo, mas a diferença entre as pessoas vai ser menor assim, né? Então é nítido que existe um trade-off. E uma quarta ideia, que seria o principal valor do socialismo, a igualdade, né, como uma garantia para a obtenção de uma estabilidade social. Então, ao minimizar a diferença entre as pessoas, nós estaríamos organizando a nossa sociedade, pois não existiriam, digamos, grandes discrepâncias, não haveria necessidade de violência, de roubos, porque todos estariam bem, né? Algumas sociedades aqui atualmente usam a ideia do chamado ordoliberalismo, né? Que seria uma economia de mercado, mas uma participação do Estado para minimizar essas diferenças entre os indivíduos, né? Muito forte, né? Então, se você vê a Alemanha, se você vê a Suécia, a Noruega, Dinamarca, Finlândia, etc., são países de direita, digamos assim, de economias de mercado, países capitalistas, mas que utilizam também esse conceito, né, da igualdade, né, como garantia da estabilidade social. Então, na Noruega você não vê pessoas moribundas e grandes milionários, né? Você vê todo mundo bem, né? Então é uma ideia interessante, né? Que não necessariamente precisa de uma revolução para ser implementada, né? Então, como algumas classificações, nós temos o comunismo, seriam socialistas revolucionários. Engraçado que você vê até mesmo em cada área, você vê as pessoas, os socialistas radicais, os socialistas libertários, os socialistas... tem várias classificações, isso aqui é muito complexo, né? Então, é como se a pessoa mais à esquerda fossem os comunistas, né? Na verdade, o comunismo, como nós vimos na nossa aula passada, seria um último estágio do socialismo, né? Em que nós temos, o primeiro passo é a ditadura do proletariado, né? Segundo o marxismo, os trabalhadores se apropriam aí dos fatores de produção, os tomam à força dos capitalistas. Aí nós teremos o socialismo, uma sociedade na qual o Estado iria organizar a atividade econômica, e no último prazo, no último estágio, o comunismo, né? O Estado poderia ser abolido e a sociedade mais evoluída poderia viver liberta tanto do mercado como do Estado. Enfim, mas aí nas classificações ideológicas os comunistas são tidos como socialistas revolucionários. Nós temos a social-democracia, que seriam socialistas reformistas, tá certo? Socialistas mais moderados, digamos assim. Então, social-democracia, você tem partidos aqui no Brasil que são partidos que defendem essa bandeira, que historicamente a social-democracia tende à direita, né? Nós temos o trabalhismo,
são correntes do socialismo que estão inerentes a defender os interesses dos trabalhadores, né? E tem inúmeras outras. Então a classificação do socialismo é muito complexa, requer muito estudo entender essas questões, né? Então tem algumas características. Por exemplo, Karl Marx defende a democracia, defende o direito do indivíduo indicar os seus representantes. Entretanto, Lenin, por exemplo, critica veementemente a democracia, o que ela chama de parlamentarismo burguês. De certa forma, eu concordo com aqueles que defendem a democracia, sem sombra de dúvida, mas você vê que o Lenin falou também faz sentido. No Brasil, o que nós temos hoje é um parlamentarismo de empresários e às vezes pessoas sem expressão que foram colocadas lá como meros títeres, em que a população não está sendo representada, né? Então você vê que a democracia ela tem grandes problemas, né? O socialismo ele tem uma característica de acreditar na propriedade comum, ou seja, uma coletivização estatal, o Estado se apropriar das empresas, dos fatores de produção e planejar a economia. Não permitir que seja o mercado que irá responder aquelas três questões fundamentais da economia, que seriam, né, o que produzir barra oferecer, para quem produzir ou oferecer e em que quantidade, né? Então, isso seria polarizado, centralizado pelo Estado. A questão do Estado, que seria o socialismo estatal, tendo o Estado como um ente que controla e orienta a vida econômica, agindo em nome dos interesses do povo. O Estado ele seria imprescindível, né, para organizar a atividade econômica e para proteger a população do interesse privado. O que eu acho que é uma ideia muito interessante, mas por exemplo, na União Soviética e nos países da Cortina de Ferro isso não se verificou, né? Então, pessoal, em linhas gerais, essas eram as ideias aqui sobre ordenamento institucional, as ideias que eu ia passar para você em sala de aula. Falei aqui um pouco mais resumidamente. Também falamos aqui mais ou menos aqui uns 30 minutos, né? Até porque vocês também não participaram, não fizeram as suas perguntas, né? Então eu sugiro que vocês leiam sobre essa temática, tá certo? E enfim, essa era a aula que eu iria ministrar para vocês. E na próxima aula vamos dar continuidade com conteúdo na nossa disciplina, tá bom? Mas eu agradeço a atenção de todos e tenham aí um bom dia.